Olá, boa noite a todos. Boa noite a vocês aí do Instagram e boa noite a vocês do YouTube. Estamos aqui em mais uma live aqui bem interessante. E a live de hoje, ela é feita basicamente para quem não entende nada de aeromodelismo e está chegando agora aqui, né? Estou arrumando o meu estúdio aqui, as minhas coisinhas aqui atrás. Não é só estúdio, mas é um material aqui onde eu estou trabalhando, gravando as aulas, né? E seja bem-vindo aí, o Kiko mais, se não me engano, que é isso que está difícil de ler ali, mas deixa eu acenar para ele aqui no Instagram. Seja bem-vindo, muito bom. E você do YouTube também, que está assistindo gravado, está assistindo ao vivo, a mesma coisa do Instagram, que está assistindo gravado, que está assistindo ao vivo, seja bem-vindo. Mas, rapaz, hoje está frio. Vocês me dão licença, mas eu esqueci de pegar o meu boné. E aqui no meu estúdio, que na verdade é o meu local de fazer os meus aeromodelos, né? Tá frio, então vamos botar um boné aqui, um chapéuzinho, chapéu caça-ovo, que a gente chama no planadorismo, né? Um chapéu caça-ovo aqui que protege um pouco a cabeça, né? Afinal, não tenho muito cabelo, mas enfim, tá aí. E a live de hoje, cara, é uma live dedicada a você que está assistindo ao vivo ou a você que está assistindo gravado, mas que não era um modelista ou é um aeromodelista que, vamos dizer assim, um aeromodelista não, ou não era modelista, ou era modelista iniciante, isso, exatamente isso. Então vamos dar início a essa, digamos assim, essa aula, né? Essa aula explicativa. Vou aguardar mais um pouquinho, ver se mais alguém entra, e para que a gente possa dar início, então, realmente a essa aula. Eu preparei, na verdade, uns slides, né? E com esses slides a gente vai falar um pouquinho sobre o aeromodelismo, para aquelas pessoas. Isso aqui tá me incomodando, esse aeromodelo aqui. Deixa eu botar em outro lugar aqui. Aqui, por exemplo, aqui atrás é um bom lugar. Pronto. Né? Porque assim eu posso botar meu outro braço aqui sem derrubar o modelo no chão. Então, boa noite, Kiko F. Maia, que está ou estava no Instagram, está no Instagram ainda, Kiko F. Maia. Um prazer tê-lo aqui com a gente no Instagram. Aqui no YouTube, infelizmente, por enquanto, não temos ninguém. O Cauã também entrou, com a Cauã BMX, se eu não estou enganado, entrou. Então, no Instagram nós temos pessoal assistindo, no YouTube demora um pouquinho mais. O Instagram tem uma vantagem, ele vai chamando, né? Boa noite, Cauã. Maravilha, cara. E enquanto isso, vamos conversar com o pessoal do Instagram, né? Tem mais gente no momento aí. Vamos conversar com eles. Então vamos lá. O Kiko F. Maia, eu conheço que ele está toda hora, ele está lá nos meus stories e a gente lembra, não pensa que a gente não lembra, não. Kiko F. Maia e Cauã. Cauã, por exemplo, o Cauã, eu queria, se você puder escrever aí, Cauã, você era modelista iniciante, não tem nada a ver com aeromodelismo e caiu aqui, pelo jeito BMX, se for o que eu estou pensando, que é uma bicicleta, você é aficionado dela, né? Mas escreve aí para a gente no Instagram. Escreve aí, por favor, se você era modelista ou não, ou apenas está querendo realmente entender, aprender um pouco sobre aeromodelismo. E temos gente aqui agora no YouTube também. Quem chegou no YouTube, se apresente aí. Estou achando que é um dos dois, hein? Vamos ver. Tem link na bio, hein? Você aí do Instagram, tem link na bio. É só clicar no link da bio aí e vir para cá, né? Piloto de drone, ele é piloto de drone, cara. FPV, tá? FPV é que fica com o óculos, né? Muito legal, enxerga aqui pelo óculos onde o drone está voando lá. Bem legal, parabéns, cara.
Eu ainda não tive a oportunidade de usar o FPV. Pilotar drone já, mas usar FPV não. Drone eu tenho, assim, na verdade eu tenho dos primórdios dos drones, né? Que é um bem pequenininho, lá atrás, de 10, 15 anos atrás, quando começou isso aí. E aqui no YouTube, então, por enquanto não temos ninguém, mas nós vamos dar continuidade, então, à nossa live. Se vocês puderem, o Cauã e o Kiko, venham para o YouTube, porque hoje vai ter uma apresentação de slides aqui, tá? E aí no Instagram não vai aparecer nada, né? Então seria interessante se vocês pudessem vir aqui para o YouTube. Olha lá, o Cauã disse que é muito legal, tem vontade de montar um aeromodelo FPV. Eu tenho amigo que tem. Eu tenho amigo que tem, ele e já faz tempo, viu? Ele simplesmente colocou uma câmera no aeromodelo e com essa câmera do aeromodelo ele pilota com óculos também, sem nenhum problema, né? Mas eu, particularmente, eu gosto mesmo é de aqui no natural, na visão natural mesmo, porque pilotar um drone que tem uma série de recursos, inclusive volta sozinho, né? Com FPV é uma coisa. Agora, pilotar aeromodelo com FPV, você pilota como se você estivesse dentro dele, né? Literalmente, né? Mas, enfim, você não achou o link do YouTube? Rapaz, será que eu esqueci de colocar? Bem provável que eu tenha esquecido de colocar. Mas é assim, ó, entra no canal, deixa o canal do YouTube, mas deve ter outro lá, não tem outro link lá do canal também, da aula da vez passada? Se tiver, é só entrar nele e entrar na minha nessa live aqui, tá? Eu esqueci de colocar, cara, no YouTube. Olha só. No YouTube não, no Instagram. É que para organizar uma live tem tanta coisa que alguma coisa passa. Para colocar o link lá, eu tenho que. O que eu tenho que fazer? Para colocar o link lá, vai complicar. Olha, no Stories, se eu não me engano, nos Stories eu coloquei o link. Tá? Então entra nos Stories e clica no link. Tá? Com certeza que eu coloquei sim, eu coloquei na bio e nos Stories. Tá? Sempre muda os comandos, viu, Calma? Quando está ao contrário. Sempre muda os comandos. O Kiko F. Maia era modelista, gosta de me pilotar na nave, escala e comecei com 5 anos. É você que escreveu que tinha uma frota de aviões à escala, aviões em escala, né? Se não me engano, foi você. Estou sempre recebendo aqui, ó. K1FPV, show, entrou aqui, ó, maravilha, consegui. Viu? É porque tem link no. Eu acabei colocando o link no próprio Story e esqueci de colocar na bio. É a coisa que acontece. É que a gente tem que gerir muitas coisas para conseguir fazer uma live com qualidade, com padrão, tudo direitinho, funcionando, né? Quem mais veio aqui pro YouTube? Ah lá, ele escreveu assim, ó. Não, não, ele já tinha escrito isso, que ele, sim, ele era um modelista e desde os 5 anos de idade. Maravilha. É isso aí. Bom, quem mais veio aqui para o YouTube se apresenta aqui, que eu quero começar, então, a explicar, porque eu sei que muita gente vai assistir isso gravado, né? E eu quero começar a explicar, muita gente que não era modelista, né? E eu quero botar aqui na tela. Eu fiz realmente uns slides. Quando eu dou uma aula, quando eu dou uma aula teórica, realmente eu faço slides, faço tudo. E literalmente o que eu vou fazer aqui é explicar para uma pessoa leiga o que é o aeromodelismo para que ela entenda direitinho. Então é isso que nós vamos fazer. E eu vou então agora adicionar então aqui no YouTube os slides que eu coloquei. Então, vamos lá. E eu vou para o cantinho ali, ó.
O nome dessa live, para quem não sabe, é aeromodelismo. Sei lá o que é isso. Afinal, é uma live para quem não conhece aeromodelismo, né? Ou para quem nunca mexeu com isso, né? Olha, você vai, através dessa live, descobrir como qualquer pessoa pode começar a ser um aeromodelista, tá? Mesmo que não tenha nenhuma experiência, nenhuma experiência. Então, vamos lá, vamos em frente. Aeromodelismo, sei lá o que é isso, seja muito bem-vindo a essa live. E hoje você vai conhecer, meu amigo, você que não conhece nada de aeromodelismo, você vai conhecer um hobby que pode transformar seus dias livres, cara, com muita diversão, com muita criatividade, com muita liberdade, com muito relacionamento com outras pessoas, tá? E agora a minha pergunta é o seguinte: você que está assistindo gravado, quem está assistindo ao vivo aqui, eu sei que já ouviu falar, mas você que está assistindo gravado, já tinha ouvido falar em aeromodelismo antes? Sabe exatamente o que é isso, o que isso significa? Aeromodelismo, então, é um hobby, é um esporte, é um passatempo. Cara, é muita coisa. É um fazedor de relacionamentos, é um restituidor de relacionamento pai-filho. Olha só, é muita coisa, cara. Sem contar que é uma coisa deliciosa de se praticar, né? Bom, aeromodelismo, pessoal, não é simplesmente você ir lá no campo e soltar um modelo. Não. Aeromodelismo é o hobby de construir e pilotar aviões em miniatura, tá? Então o pessoal acha que ia comprar um aeromodelo, ir para lá e tal, virou aeromodelista. Não, não virou, virou piloto de aeromodelo, tá? Para você ser aeromodelista, tem uma série de coisas que você tem que cumprir, que você tem que saber, que você tem que conhecer. Porque o aeromodelismo não é chegar lá e pilotar aeromodelo só, não, não é só isso não, tá? E mais, não é complicado, é acessível e é uma coisa assim surpreendente, né? Você fazer um aeromodelo, fazer um avião, uma aeronave com as suas próprias mãos e fazer esse troço voar. Você já pensou no que é isso, cara? É incrível. E é acessível, sim. Muita gente acha que não é acessível, mas é acessível, sim. Então vamos à frente. Por que as pessoas se apaixonam por isso? Pô, por que vão se apaixonar por aeromodelismo, cara? Olha, se você tiver aqui no YouTube assistindo, você do Instagram vier aqui para o YouTube, né? Tem link aí, então, no Story, tem um link, clica no link do Story e vem aqui para o YouTube, que aqui nós estamos passando uns slides explicando tudo direitinho. Então, aeromodelismo, sei lá o que é isso. Por que as pessoas se apaixonam por isso? Bom, tem algumas razões. Primeiro, que você consegue construir o seu aeromodelo com as suas próprias mãos, cara. Não é um brinquedo que você compra pronto. Não, você consegue construir realmente. Aqui atrás, ó, para quem está no YouTube, está vendo aqui um fundo verde, está vendo aeromodelo, está vendo aeromodelo em construção aqui. Já no Instagram aí não dá para ver muito, muito bem, não. Mas está acontecendo isso aqui, tá? Então o Kiko Maioca, o Maçoca, não me lembro, não estou conseguindo ler, entrou, o Fabrício entrou. Cara, tem link aí no Story. Clica no link e vem para o YouTube, porque aqui estou passando slides, vou passar um ou outro filminho, né? Porque a aula aqui hoje é aeromodelismo, sei lá o que é isso. E eu queria conversar com vocês também, mas aqui no YouTube fica mais fácil. Então, por que as pessoas se apaixonam? Primeiro, porque você consegue construir o aeromodelo com as suas próprias mãos. Segundo, você faz um aeromodelo e vê ele voar, cara, mas voar de verdade, né? Não é numa telinha, num simulador, não. Você constrói uma coisa física como isso aqui, ó, né? Um aeromodelo, e vê voar de verdade. Realmente você leva lá e faz voar, cara. Então as pessoas se apaixonam por essas coisas, é normal, né? Outra coisa, ele é um hobby, uma outra razão pela qual as pessoas se apaixonam é que é um hobby extremamente criativo. E ó,
prático, está tudo aqui, ó, tudo aqui atrás, né? Você faz realmente as coisas, você participa desse hobby. Esse que é o grande lance do hobby. Não é só soltar o modelo, não é ser só piloto de aeromodelo, não. É saber construir, é saber pilotar, é saber consertar, é saber fazer uma série de coisas, entender por que o avião voa e vai por aí afora, né? O que mais que encanta as pessoas se apaixonam? Bom, isso aqui é muito bom, cara. Principalmente que a grande maioria das pessoas que me assistem estão numa idade de 25 a 45, 48 anos. Trabalham. E esse hobby, ele relaxa, ele estimula o cérebro, a criatividade, a aprender, a fazer as coisas, a criar as coisas. Então é muito bom. E relaxar, cara, tirar sua atenção de trabalho, de preocupação, é uma coisa do outro mundo. E quando você está fazendo isso aqui, meu amigo, você não pensa em mais nada. Você não consegue pensar em mais nada. É como eu. Quando eu vou fazer essa live aqui, eu só penso no que eu estou falando aqui. Eu não consigo pensar em mais nada. Então, os problemas do dia a dia, que a vida leva a gente, né? Esses problemas ficam para trás. Eles podem voltar depois, mas você já está com a cabeça mais relaxada, está mais tranquilo e consegue, então, resolver aqueles problemas. Então, essa é uma coisa que encanta realmente as pessoas também. As pessoas se apaixonam por isso, porque relaxa e estimula o cérebro. E muito melhor e muito mais do que isso, cara, dá uma satisfação pessoal enorme. Então, estou eu aqui, ó, um aeromodelo em construção. Isso aqui vai virar um aeromodelo de radiocontrole de no mínimo 4 canais, tá? E vai voar super bem, tá? E aí, cara, eu estou fazendo esse aeromodelo aqui a partir de madeirinhas, ó, madeirinhas assim, como essas aqui, ó, tá? E aí eu construo uma aeronave, né? Eu construo uma aeronave como essa aqui, por exemplo, está construída já aqui. E aí pô, esse troço eu levo lá no campo, né? Todo mundo olha, eu também olho dos outros, né? E aí pá, eu vou lá voar e, pô, fico super feliz, todo mundo fica super contente, né, de ver isso voando. Eu vou passar um filminho aqui agora para vocês. Deixa eu ver se eu consigo passar esse filme aqui. Não, espera aí, o negócio aqui andou mais depressa do que devia. Não consigo aqui, porque aqui é. Como é que chama isso? Isso aqui é um PDF. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir aqui e vou tentar passar esse filme para vocês num arquivo que eu tenho aqui. Aguenta aí que eu vou passar esse filminho porque vale muito a pena. Ele faz parte aqui dessa apresentação. E se eu não conseguir, eu vou trocar a apresentação e começar tudo de novo. Então vamos ver aqui. Realmente não estou conseguindo aqui não. Então, peraí, pessoal. Trocando a apresentação, tá? Eu vou remover essa apresentação e vou continuar daqui a pouco com ela, só que eu vou entrar com uma outra tela aqui agora. Deixa eu ver aqui. Eu vou entrar com uma outra tela. Só um minutinho que eu já entro aqui com uma outra tela, e nessa outra tela, aí eu vou apresentar para vocês esse filminho, porque é a tela original. Deixa eu ver onde é que está esse troço. É sempre assim, né? Quando a gente quer, a gente não acha. É incrível um negócio desse. Aguenta aí, que nós vamos chegar lá. Eu achei que apresentando o PDF eu ia poder passar o filminho, mas não pode. Não consigo passar o filminho. Vamos ver se eu acho agora onde é que ele está aqui, porque cada vez a gente guarda num ponto. Olha aí que coisa, cara, é impressionante. Não estou encontrando. Estava aberto até agora aqui, eu fechei e agora eu não estou encontrando esse raio desse trabalho que eu fiz para poder fazer essa aula para vocês. Aguenta um pouco aí. Tem que estar em algum lugar aqui. Vamos ver se está nessa aqui. E aí eu volto e a gente vai para frente, só que aí para ver o filminho.
Cara, é impressionante, mas todo lugar que eu vou aqui não tá. Ah, deixa eu ver se eu consigo no próprio arquivo mesmo aqui, de alguma maneira. Deixa eu ver aqui. Achei. Agora só tenho que achar o vídeo, né? Só um minuto. Tem vários filmes aqui que eu usei para fazer isso aqui. E aí é claro que a hora que a gente procura também a gente não acha. Então tá ótimo, né? Tá tudo bom. É impressionante, cara. Cadê aqui? Planador. É, realmente hoje tá difícil aqui a coisa, hein? Tá difícil. Tá difícil de achar o que eu quero aqui. Impressionante. Então, realmente não estou encontrando, pessoal. Lamento muito mesmo, mas eu não estou encontrando. Deixa eu ver se por acaso tá aqui. É incrível. Quando a gente quer, a gente não acha as coisas, né? Kiko F. Maia, para entrar pelo YouTube, você vai no story aí do Instagram e assiste meus stories aí, que tem um ou dois deles que tem o link. É só clicar no link, tá? Quando a gente quer, a gente não encontra as coisas que a gente está procurando, né? É impressionante. Vou tentar mais uma vez aqui. Tinha que estar aqui. Só um minutinho aqui. Vamos ver se está nesse aqui. Não estou encontrando mesmo. Enfim, naquele videozinho ali, eu vou voltar então. Tá aqui, nesse vídeo aqui, é o primeiro voo do planador, do motoplanador Daydream, que está aqui atrás, aqui em frente aqui, que eu queria mostrar para vocês. Mas só retomando, então, o que apaixona as pessoas, então, no aeromodelismo, é que você constrói com as próprias mãos, você vê seu avião voar de verdade, o hobby ele é criativo e prático, relaxa, né? Isso que é muito bom do trabalho do dia a dia, estimula o cérebro e dá uma satisfação pessoal enorme ver aquilo que você fez com as suas próprias mãos voando, né? É maravilhoso. Vamos à frente, então. No slide aqui próximo, tem aquela pergunta que toda pessoa que não conhece aeromodelismo faz. Ah, mas é aeromodelismo, cara. É muito difícil. Não é difícil, não é caro. Então vamos quebrar esses mitos aí, tá? Primeiro, tem um mito que diz assim, ó, sequência dessa pergunta, né? Precisa saber eletrônica? Claro que não. A parte eletrônica você compra pronto. É aeromodelismo o hobby, não é hobby em eletrônica. Então, claro que você não precisa saber de eletrônica, né? É só para engenheiro? Pô, se fosse engenheiro, eu não era aeromodelista, porque eu sou geólogo. Embora o título é engenheiro-geólogo, eu não tenho nada de engenheiro para construir. Eu sou geólogo, eu mexo com terra, eu estudo a terra como um todo, né? Estudei a minha vida inteira, dei aula disso, etc. Né? Então, não precisa ser engenheiro. Engenheiro mecânico, engenheiro aeronáutico, nada disso para ser modelista, tá? E custa caro? Não. Dá para começar com muito pouco, muito menos do que você imagina. É assim, você consegue fazer um aeromodelo, se você tem um curso que te orienta direitinho, você consegue fazer um aeromodelo, não de rádio, é claro, porque ninguém começa no radiocontrole, só quem tem muito dinheiro e quer jogar dinheiro fora, não é jogar dinheiro fora, mas quer ser piloto de aeromodelo é que começa no rádio. Mas geralmente a gente começa com um avião muito simples. Então, com R$ 30 você faz seu primeiro aeromodelo, desde que bem instruído por um curso. Por quê? Porque não basta fazer, tem que voar, né? Tem que voar. É aeromodelo. Não é só fazer ele, só criar. Não, ele precisa voar depois. É lógico, né? Senão não tem graça. Então, qualquer pessoa
Pode aprender, cara. Basta ter orientação. Qualquer pessoa pode aprender. Tem orientação, acabou, meu amigo. Não tem conversa. Aprende mesmo, não tem choro, tá? Bom, aí tem aquela outra pergunta, né? Quem pode praticar aeromodelismo? Nossa, será que precisa ser uma pessoa assim especial, alguém muito especial para praticar aeromodelismo? Cara, esse hobby é para todos, é para todo mundo que queira, tá? De um cadeirante, tá? A qualquer outra pessoa com necessidades especiais. É claro, um cego já fica mais difícil, porque você tem que ver o aeromodelo, tá? Mas existem pessoas que são cegas e que tem uma pessoa do lado que enxerga por elas e vai contando as coisas. Você já deve ter visto em corrida, né, em competição, que tem uma pessoa que tem uma deficiência visual, né, não se chama mais cego hoje, é deficiência visual, e ela põe uma pulseira nela e uma pulseira num cara do lado que vai correndo com ela e às vezes ganha a competição. Tá? Existem, é claro, competições especiais para pessoas que têm deficiências, inclusive visuais. Mas é claro, no aeromodelismo já é um pouco mais complicado. Então, a única restrição que eu diria é o seguinte: você não enxerga nada, aí fica difícil. Mas se você enxerga um pouco, já dá para voar aeromodelo. Mas como o aeromodelo vai muito longe? Meu amigo, não existe só radiocontrole no mundo do aeromodelismo. Existe o aeromodelismo de voo circular controlado, em que o aeromodelo fica 15, 20 metros de você só, num cabo, e você segurando o cabo com a mão e controlando o aeromodelo ali na ponta do cabo. Aliás, eu quero dizer que essa é uma das modalidades mais emocionantes e que mais adrenalina dá, tá, dentro do aeromodelismo. Então, é importante que você saiba que existe isso, tá? Bom, então esse tipo de hobbies, olha, é para todos, é para jovens, é para adultos. Ah, esse próximo aqui, ó, pais e filhos, meu amigo, cara, não, eu não conheço nenhum hobby eu conheço que mais aproxime o pai do filho. Eu não conheço nenhum. É um hobby que aproxima, que reconcilia, que, cara, é muito bom, tá? É muito bom. Você sempre está fazendo alguma coisa. Se você é pai, você ensina seu filho. Se você é filho, você aprende com seu pai. Então, ensina mesmo, ajuda muito mesmo. O hobby, esse hobby especificamente, que ele mexe com várias coisas, tá? Para chegar num aeromodelo, tem muita coisa que você tem que ir aprendendo. Por isso que eu aconselho a começar de baixo, devagarzinho, fazendo aeromodelos simples, tranquilos, né? Com uma boa orientação. Aí você chega até o fim e não desiste, né? Porque uma das coisas que a gente sabe que acontece muito é que a grande maioria dos aeromodelistas, que não são aeromodelistas, na verdade, que querem ser aeromodelistas, e que começam no topo, tá? Já direto no rádio controle, compra avião, compra rádio, compra não sei o quê, a grande maioria não vai para frente. Isso quando, né, já não desiste praticamente ao começar ou antes de começar. Quando vê o custo disso tudo, o cara já desiste. Por quê? Porque não é para começar assim. Tá? Você não começa um supermercado alugando um prédio imenso, tá? E depois enchendo de coisas lá para vender. Começa. E botando empregado, e botando. Não, não começa. Por quê? Porque precisa um caminhão de capital, precisa tecnologia, precisa conhecimento, precisa prática, precisa um monte de coisa. Então, se você vai começar um comércio, um negócio, você está cansado de saber disso melhor do que eu. Calma. Começa vendendo em casa, depois você abre uma portinha, essa portinha pode se transformar em duas portinhas, essas duas portinhas se transformam em três, e de repente, depois de um tempo, porque tudo demora um tempo, você tem um aprendizado pela frente, em dando tudo certo, você abre um supermercado, que é muito mais complexo do que abrir uma portinha, uma quitanda, uma mercearia. Esse é um exemplo, uma analogia que eu faço aqui, para você entender que nessa vida ninguém começa do topo. O engenheiro não nasce engenheiro. Um geólogo como eu não nasce geólogo. Ele nasce um bebê que não sabe nada. E para chegar lá, ele estuda. Né? Você não estuda também? Você não estudou também? Então é assim que funciona.
Ninguém começa do topo. Quando se começa do topo, a chance de cair lá de cima é muito grande. E aí você abandona. E isso é o que mais acontece com aquelas pessoas que têm dinheiro, que já querem começar lá em cima, não querem passar pelo início. E aí o tombo é grande, infelizmente perde dinheiro, perde aeromodelo, perde rádio, perde tudo, até a alegria desse hobby que é o aeromodelismo. E aí começa a falar um monte de bobagem, que o hobby é ruim, que o hobby não presta, que dá muito trabalho, que é muito caro, que não sei o que, é o que todo mundo pensa. Mas não é assim. É muito mais tranquilo que isso, tá? Então, como eu estava dizendo, pais e filhos são muito aproximados por esse hobby aqui, tá? São muito, acontece uma relação muito boa entre eles, porque aí pai e filho passa a ter conversa, que é uma coisa bem difícil, né? De um modo geral. Pais e filhos são dois seres distintos, diferentes e às vezes completamente diferentes. Então, o aeromodelismo agrega, une, faz isso ficar melhor. Pessoas aposentadas, cara. Está aposentado. Sabe qual é o maior problema do aposentado? Você sabe que eu sou aposentado, mas esse não é o meu problema. O maior problema do aposentado, sabe qual é? É ficar o dia inteiro à toa. Aí o dia inteiro à toa, o que, que vai acontecer? Ou vai começar a jogar, ou vai começar a beber, ou vai começar a fumar que nem louco, e vai acabar tendo uma doença decorrente disso aí, e aí já era, né? Não tem jeito. E sem contar que pode entrar em depressão, que é o mal do século, né? Então, cara, a gente tem que ter atividade. Se aposentou do trabalho, então, se você não quer trabalhar, faça alguma coisa. Por exemplo, tenha um hobby. Vá caminhar, vá correr, vá fazer exercício, vai ser aeromodelista, né? Que é bem mais gostoso, bem melhor, e vai por aí afora, tá ok? Pessoas curiosas. Cara, o cara é curioso, fala, passa lá no campinho e vê, né? Fala, nossa, que legal isso aí. Atiçou a curiosidade dele. Aí ele começa a buscar e aí ele vai ser um aeromodelista. Então, quem pode praticar aeromodelismo? Jovens e adultos, pais e filhos, aposentados, pessoas curiosas e o mais legal, né? Pessoas criativas e iniciantes. Então, veja bem, quanto mais criativa a pessoa for, mais asas ela vai dar à imaginação, mais aeromodelos ela vai querer montar de formas, tamanhos diferentes. Eu já tive hidroavião, já tive avião anfíbio, cara, eu já tive um monte de coisa. Hoje eu não tenho, porque aqui no Brasil nós temos uma dificuldade muito grande em ter lugar para voar um hidroavião, por exemplo, né? Então é difícil, né? Ou um anfíbio que pousa na água e na terra. O que eu tinha era um hidroavião. Era um tipo de um Piper com dois flutuadores. E para conseguir voar em algum lugar, aí você chega num lugar público, aí vem lá o guarda ou sei lá quem que toma conta. Ah, não pode, não, tudo não pode. Nada pode, é uma coisa impressionante. Então é complicado. Eu tive por muito tempo, consegui voar 3 ou 4 vezes só. Não tinha lugar para voar. Infelizmente é assim que funciona aqui no nosso país, né? Muita coisa não pode, mas não pode porque a pessoa que fala não pode não tem conhecimento, e isso se chama ignorância de conhecimento. Não estou falando que a pessoa é ignorante, mas é ignorância de conhecimento. Por isso que é bom a gente aprender as coisas. E no aeromodelismo é a mesma coisa. A maioria das pessoas é ignorante do que é aeromodelismo, é ignorante de tudo que tem dentro do aeromodelismo. Se você não quiser ser, cara, a gente conversa daqui a pouco, mas eu já posso até falar agora. Você precisa ser orientado, conhecer melhor e aí sim você vai para frente. Então, quem pode praticar? Jovens e adultos, pais e filhos, aposentados, pessoas curiosas, criativos e iniciantes. Que maravilha, hein? Slide 7. Como começar? Bom, primeira coisa que você precisa saber para começar a ser um modelista é o básico, né? É conhecer os tipos de aeromodelos. É, porque é aquilo que eu falei. Todo mundo acha que tem que ser radiocontrole, que só existe radiocontrole. Mas, meu amigo, tem várias modalidades, tá? Várias modalidades. Quer ver, ó? Vou enumerar. Voo livre, é um modelo de voo livre simples, que você joga, tipo planadorzinho. Planador mesmo, de voo livre. Planador que eu digo é 1 metro, 2 metros, 3 metros de asa que você solta de voo livre, tá?
Existe aeromodelo elástico. Esse aeromodelo aqui, originalmente, ele é aelástico. Ele tem um motor elástico aqui dentro, tá? Que é uma fita de elástico que vai dobrada. Aqui na frente, encaixa aqui a hélice e a frente do aeromodelo, você dá corda e depois você joga o aeromodelo, tá? Então, esse aqui é elástico, por exemplo. Depois do elástico, você tem o voo controlado por cabos, que é um aeromodelo que ele fica na ponta de um cabo de 15, depende do tamanho do motor, de 15 a 21 metros, e ele voa ao seu redor. E você controla ele aqui. Esse, como eu disse agora há pouco, é o Tchan, tá? Esse é o que dá mais emoção, na verdade. Esse realmente dá muita emoção. Vou ver se até o final eu mostro um aqui voando, porque aí esse eu sei onde está, o filminho dele aqui. Se eu achar o meu também, eu mostro para vocês. Então, é super emocionante isso. Então, primeira coisa, para você começar, conhecer os tipos de aeromodelos que existem. Tem dois. Cara, monta um modelo muito simples. Ah, mas coisa muito simples é fácil. É fácil o seu nariz, que é fácil, tá? Por quê? Eu tenho um curso em que eu tenho 10 aulas para ensinar a montar um aeromodelo extremamente simples. Porque tem um monte de detalhe, tem um monte de coisas, tá? Que você precisa saber, senão você monta errado. Então tem que explicar direitinho, tá? Outra coisa, você tem que aprender a controlar com segurança. Duas coisas que tem que controlar com segurança. A coisa número um é o aeromodelo. E a coisa número dois é a sua ansiedade, para não fazer o aeromodelo errado. Tá? Então, aprender a controlar com segurança a sua ansiedade e o aeromodelo, para não gastar demais, não fazer coisa errada. Né? Então, é extremamente importante que você tenha esse controle. E aí, cara, você vai se divertir muito. É claro que vai se divertir muito. E olha, e se você quiser um passo a passo, eu posso te ajudar, porque eu tenho um curso que vai estar na descrição aqui desse vídeo, vai ter um link, um curso que te ensina a partir do zero, mesmo que você nunca tenha colocado a mão em aeromodelo nenhum, a fazer um aeromodelo bem simples inicialmente. E depois daí, a coisa já vai crescendo paulatinamente, você vai aprendendo a fazer aeromodelos mais complexos. Mas é fundamental que a pessoa que está começando faça um aeromodelo muito simples mesmo. Mas não é só fazer, tem que fazer e esse aeromodelo tem que voar. Por isso que tem que saber fazer. Senão ele não voa, né? Deixa eu ver aqui o que está escrito aqui, que o nosso amigo KIFPV, o que FPV escreveu. Diferente desses aeromodelos a cabo, vi pela primeira vez em São Paulo esse fim de semana e achei que eu já conhecia os tipos. Ele dá risada. Então, ele viu pela primeira vez e achava que já conhecia tudo. Então, foi em São Paulo e viu o aeromodelo controlado a cabo. Que é uma emoção pura, cara. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou aeromodelista que começou do zero, sem ninguém para ensinar, nada disso. Eu penei e gastei dinheiro e quebrei coisa para caramba, porque não tinha essa orientação. Hoje existe essa possibilidade, tem a internet, você consegue ter essa orientação. Então, isso é muito importante. Então, se você tem intenção de ser um aeromodelista de verdade, de aprender de verdade mesmo, tem essa possibilidade de ser ajudado, tá? De uma maneira ou de outra você é ajudado. Então, como começar? Conhecer os tipos de aeromodelos, montar um modelo simples, aprender a controlar a sua ansiedade, tá? E controlar o aeromodelo, claro, né? E aí você se diverte muito, porque aí você faz a coisa certa, tá? E quando a gente faz a coisa, porque tem a coisa certa e a coisa errada. Quando a gente faz a coisa errada, o final nem sempre é bom, né? Vocês estão cansados de saber disso, é assim que funciona. Então, essa ajuda é através desse método que eu criei, que é o Dzapa, do zero ao seu primeiro modelo. É isso aí que você escutou, tá? Então, você quer começar do jeito certo, cara? Eu criei esse treinamento especial para quem quer dar os primeiros passos, que é esse treinamento que é do zero ao seu primeiro aeromodelo, que eu chamei de método de Zapa. Por que método de Zapa? Porque é um método que eu criei no decorrer de toda a minha vida de aeromodelista.
Esses mais de 50 anos que eu sou aeromodelista. E muita gente eu ajudei com esse método. Por quê? Porque eles seguiram o caminho correto e hoje são aeromodelistas de mão cheia, né? São aeromodelistas, assim, eu não diria profissional, porque profissional vive do aeromodelismo, não é o caso. São aeromodelistas top, vamos chamar assim. Aeromodelistas que eu chamo de aeromodelistas de verdade, e quando você completa todo o ciclo, você vira um aeromodelista de verdade e completo. Porque aí você sabe fazer tudo, você sabe voar tudo. É uma outra história, né? Então, você faz o seguinte, ó, tem um link aí, tá? Tem um link aí, vai ter um link na descrição do vídeo, eu acho que eu até já coloquei, eu não me lembro, tá? E você clica nesse link e vai lá, tá? Assiste o vídeo que está lá dentro e presta atenção, muita atenção no vídeo, que lá eu explico tudo detalhadamente. E quando você clicar nesse link, você vai cair numa página que tem esse vídeo e tem todo o conteúdo do curso ali sendo mostrado e várias coisas para você ver. Então, vale muito a pena, tá? Então, agora é com você, tá? Agora é com você que está assistindo aqui, você que está assistindo aí no YouTube, no Instagram, pede para participar, tá? Aqui no YouTube, que é bem mais fácil para mim, eu coloco o link, você entra aqui e você tira a sua dúvida. Ou então, você que está assistindo gravado, deixa a sua dúvida na descrição desse vídeo aqui. E você que está aqui e não quer entrar aqui, você deixa a sua dúvida no chat. Está aqui, ó. Do lado aqui você tem os comentários. É só colocar aqui e eu tento responder. Tento não, eu respondo para você aqui diretamente essas dúvidas, tá certo? Então faça isso, tá? Porque eu acho que esse encerramento aqui, não entendo que é o encerramento da live, não, tá? É só para te dizer que se você sempre quis um hobby diferente e divertido e que te traga orgulho, isso que é mais legal, o aeromodelismo, ele pode ser a surpresa, cara, tá? Que faltava na sua vida. Então, obrigado por participar e assistir tudo isso aqui. Mas isso não quer dizer que a live acabou, não, tá bom? Não acabou. Agora, exatamente é a hora mais importante dessa live, depois de você assistir tudo isso, tem dúvidas? Escreva no chat aqui. Tem dúvidas, você que está assistindo gravado? Escreva nos comentários aqui. Quer saber mais? Clica no link, tá, que está aqui na descrição desse vídeo, tá? E provavelmente, eu não tenho certeza, mas que tem na bio aí do Instagram também. E vai lá na página minha e olha tudo que é esse curso e assiste o vídeo também. O vídeo é muito importante. Tem um vídeo onde eu explico detalhadamente praticamente quase tudo que eu falei aqui, só que com muito mais detalhe do que aqui. Porque lá o que aconteceu? Lá eu escrevi o roteiro, eu fiz tudo direitinho e eu não esqueci de nada. Então é importante que você, se possível, consiga assistir esse vídeo que está nessa página, tá? É bem legal. E agora eu sei que tem mais gente aqui, né, ao vivo, e gostaria que se identificasse aqui no YouTube. Ali no Instagram tem uma pessoa só assistindo. Se quiser vir para o YouTube, no meu story aí tem o link. Entra no meu story, assista o meu story, vai ter um lugar lá, link. Clique aqui ou vá na bio. Na bio eu esqueci de colocar, então clica ali e vem aqui para o YouTube. Aqui você pode tirar suas dúvidas. Então, quem que está aí no YouTube agora ao vivo, por favor, se puder dizer, ó, sou fulano, sou de tal lugar. Por exemplo, você, que é o K1 FPV, você é de onde? Me fala uma coisa aí. E você já fez uma pergunta, muito bom. Consigo começar no modelo de radiocontrole sem quebrar muito meus aeros? Olha, cara, você consegue. Mas o problema é o seguinte: você vai comprar pronto ou você vai fazer? Se você for comprar pronto, vai ficar caro, tá? Vai ficar caro. Olha aqui, ó, ele é de Santos, cara. Ele é de Santos. Muito legal. Volta e meia eu estou aí perto. Estou na região de Bertioga, mas em Santos raramente eu vou. Mas essa sua pergunta, voltando ela, consigo começar? Claro, todo mundo consegue. Agora, qual é a diferença? A diferença é o seguinte: você começa. Então, tá perfeito. Aí,
Ele quer fazer, eu já construo meus drones. Mas construir drone é uma coisa, construir aeromodelo é outra, tá? É completamente diferente. Tá? Você imagina, como é que isso aqui chegou nesse formato? Um drone, você sabe, né? Põe uma peça aqui, um parafuso ali e ali vai. Mas como é que isso aqui chegou nesse formato? De onde saiu isso aqui? Né? Eu fiz isso aqui? Tá? Eu fiz a partir de pedaços de madeira, assim, ó. Começou assim, quer ver? Aqui do lado, deixa eu pegar uma chapinha aqui, ó. Olha de onde saiu isso aqui. É claro que você pode comprar o kit já com tudo cortadinho, mas no meu caso eu fiz tudo. Olha aqui, ó. Isso é o começo de um aeromodelo, quando você é aeromodelista de verdade e você quer fazer um aeromodelo que não tem kit à venda. Aí você pega isso aqui e faz. Eu tenho vários aeromodelos aí que não tem kit à venda. Por quê? Porque eu sou aeromodelista de verdade, sou aeromodelista completo, já passei por tudo, e sei fazer cada um desses aeromodelos que eu tenho aqui, e olha que são muitos. Aqui dentro tem uns 30. Aqui, assim, pendurado aqui, em forma de kit, aqui em cima da mesa, e vai por aí, vai dar uns 30, 37. Então, entrou o gel também aqui, olha aí, ele é de Santos, né? E voltando então à sua pergunta, veja bem, você pode, mas você vai precisar ter um instrutor sempre do seu lado. Isso de qualquer maneira. No radiocontrole, você tem que ter um instrutor para te dar aula, para te tirar das frias, né? Para te ensinar a voar, porque voar drone, cara, para quem era um modelista como eu, por exemplo, você não se ofenda, por favor. Quem voa drone, não se ofenda. Mas voar drone é muito fácil. É muito fácil. Voar o modelo não tem todos os recursos eletrônicos que estabilizam, por exemplo, o drone. Você já voou drone sem nenhum recurso eletrônico de estabilização? Eu já voei. Aí sim é um desafio. Mas os drones de hoje, você tira a mão do controle e para. E fica ali. Você bate nele e faz assim, opa, e volta para o lugar. Então, é diferente. Agora, o aeromodelo, você tira a mão, o aeromodelo vai embora. Ou então vem para baixo. Ou então vira para um lado. Dá um vento, ele vira para um lado e vem até o chão. Então, é muito diferente, tá? Não, eu sei que você pilota em modo manual. Eu entendo que você pilota em modo manual. Só que o modo manual também tem estabilizador, tá? Todo drone tem um sistema de estabilização para conseguir voar, tá? Que vai gerenciar os motores. Se não tiver esse sistema, ele não voa. Então, ele tem que ter um estabilizador integrado nele, tá? Que é muito diferente mesmo os antigos, os pequenos também, eles acabavam tendo que ter isso aí, porque senão você não consegue, é incontrolável você botar 4 motores e tentar controlar os 4 motores, você não consegue. Tem que ter um gerenciamento eletrônico. Então, mesmo que você pilote manualmente, tem eletrônica interferindo e aí fica tudo muito mais simples, entendeu? É bem mais fácil. Mas é assim que funciona, tá? Aqui, ó. O que ele escreveu? O meu se tira a mão, ele não para, não. É claro, aí depende, mas ele tem que ter, não tem jeito. Fez uma pergunta aqui. Um aeromodelo sem controladora é muito mais difícil. Existem pilotos automáticos para aeromodelo também. Só que não é a mesma coisa do que um drone. É completamente diferente, tá? Piloto automático é uma coisa que vamos dizer assim, você comete um erro, você tira a mão, aí ele vai voltar para a posição neutra, teoricamente, mas tem que ser uma coisa que você tem que regular. Então, não é uma coisa que vem pronta, você precisa, tudo você tem que deixar regulado, para numa situação de emergência ele retornar. Mas isso ninguém usa, tá? Por quê? Porque o grande lance mesmo do aeromodelismo é você controlar. É você realmente, tá? É você realmente tá na tua mão. Eu costumo dizer que para você ser um bom piloto de aeromodelo, eu vou pegar aqui, ó, vou pôr aqui em cima, vou pegar um rádio aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Isso aqui é minha caixa de rádios, né? Eu vou pegar um rádio bem simples aqui que eu tenho há muitos anos, uma marca muito boa, não quebra nem a pau.
Eu tenho rádio, esse rádio que eu vou pegar aqui, ele tem por baixo 20 anos, por baixo. Sem nunca ter estragado, nunca ter quebrado, nunca ter para manutenção, para nada. Tem um outro aqui também que tem mais de 20 anos também. Então, olha aqui, ó, um bom piloto de aeromodelo, você pilota um aeromodelo aqui, ó, de rádio, num rádio como esse. Acelera, desacelera, esquerda, direita no leme, subir, descer, esquerda, direita no aileron. Quem não sabe o que é isso, precisa aprender, não tem jeito. Só que, assim, eu costumo dizer que o cara ele fica bom quando ele sente o peso do aeromodelo no stick. O que é o stick? É isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó, o controle? Quando o aeromodelo está voando lá e você praticamente está sentindo o peso do aeromodelo aqui, o que é isso? É altamente subjetivo. É uma situação em que o cérebro, através da visão, ele transfere para você o que está se passando no aeromodelo lá em cima. Então, eu costumo dizer, se é bom mesmo, então você já sente o peso do avião aqui no stick. Por quê? Porque os controles, vocês estão vendo o da controle aí, ó? Dá uma olhada, ó. É nesse nível aqui, ó, a sensibilidade. Só para fazer manobra que você faz essas coisas aqui, ó. Do contrário, o voo é isso aqui, ó, tá? Você vai controlando delicadamente. Então, quando você fica bom, você começa a sentir o aeromodelo aqui. É como se você estivesse sentado dentro do aeromodelo. E é assim que a gente tem que voar. Sentado dentro do aeromodelo, mesmo que você está no chão. É um jeito de voar lá dentro do aeromodelo com os pés no chão, esse negócio aqui. Mas antes de chegar nisso aqui, porque isso aqui é o topo da história, né? Nós temos outras modalidades de aeromodelo que são muito, de aeromodelismo que são muito importantes, ok? Então é importante saber disso e subir gradativamente para não tomar um tombo muito grande. Porque, por exemplo, eu estava vendo aí um rádio desse aqui, esse aqui é japonês. Um rádio novo desse aqui, chinês, hoje, custa mais de R$ 1.000. Só isso aqui. Eu acho que, eu não sei se vem com o receptor. Acho que vem com o receptor, não tenho certeza. Mas um rádio simples vai custar aí perto dos R$ 1.000. É muita coisa para você estragar. Então, você consegue voar já direto no aeromodelo rádio controlado? Claro que consegue. Precisa ter um bom instrutor do lado, precisa saber o que fazer e precisa rezar para não quebrar, né? Porque se quebrar, o que acontece quando você não sabe fazer aeromodelo? Você não sabe fazer o modelo, você não sabe consertar o modelo. Então, se quebrar, o que você vai ter que fazer? Vai ter que pegar teu aeromodelo e levar no aeromodelista profissional. Aí você chega lá com o seu aeromodelo, fala assim, viu, fulano, você conserta para mim, eu quero voar amanhã. O cara, o cara morre de rir, né? Falou, tá vendo aqui, ó, esses 30 aeromodelos aqui, todo mundo quer voar amanhã. Tá? Então, agora que estiver pronto, eu te chamo, larga aí. Então, quando você não sabe cuidar do seu aeromodelo, você não sabe consertar, você não sabe construir, você fica na mão de aeromodelista profissional. Não tenho nada contra aeromodelista profissional que vive disso. Não tenho nada contra isso, tá? Contra eles. Apenas estou te dizendo que se você fica na mão deles, você pode ter que parar de voar, né? Sem contar que custa para ele consertar, tá certo? Então aí o que acontece? É isso que espanta muita gente do aeromodelismo. O cara compra tudo. Gasta aí, digamos, vamos dar aí um número que nem pode ser real, vai, R$ 3.000, R$ 4.000. E aí, na primeira semana, ele vai lá, né? Porque eu já vi um monte de gente assim, machão, comprei. Não, é fácil, cara, vou voar. Bota o rádio aqui, liga o aeromodelo lá e vai e sai. Sai o aeromodelo e fala assim, ó, quebrou. Mas como assim? Assim mesmo que você viu, do jeitinho que você viu. Não dá tempo dele subir 10 metros, ele vem para o chão e morre. Por quê? Porque não é assim. Pilotar o modelo não é fácil. Não é assim, você tem que aprender mesmo. Tá? Não tem milagre. Você tem que aprender a controlar tanto os movimentos como a sensibilidade. Por isso que eu digo, para ser um bom aeromodelista, tem que sentir o peso do aeromodelo aqui no rádio, aqui no stick do rádio. Por isso que eu peguei o rádio. Tá? Então, normalmente, eu já vi acontecer isso e vou te dizer mais. Aconteceu comigo. Por quê? Eu fiz meu aeromodelismo, eu já era modelista, assim, quer ver, ó? Eu comecei em 1958.
Em 1977, 78, né? Em 78, eu já tinha feito trilhões de aeromodelos, só que aeromodelos elástico, planador, voo livre e o control. Então eu voava muito, ainda voo muito bem o control, como voo muito bem ainda a rádio. E aí quando, sou aeromodelista, cara, mais de 30 anos, naquela época, tem 30 anos de aeromodelista, você acha que eu não vou voar isso aqui? E foi isso. Fui lá sozinho, que nem um tonto, liguei, não tinha ninguém para me orientar, né, naquela época. Estou falando em 1978, ninguém para me orientar. Aí o que que acontece? Dou um motor, decolo, o aeromodelista assim, no chão. E eu já vi centenas de aeromodelistas, né, que perderem no primeiro voo. Eu só não desisti, por quê? Porque eu sou aeromodelista de mais tempo, eu sei fazer tudo. Então o que que eu fiz? Aquele aeromodelo deu perda total, só para você ter uma ideia, no primeiro voo. E aí, se eu tivesse comprado tudo pronto, eu já desisti ali. Concorda? Eu já desisti ali. E como é que eu vou fazer, cara? Pelo amor de Deus. Eu já sofri queda, né? Isso já muito depois, né? Não no início. Você está voando, aí você sofre um acidente. Por exemplo, eu sofri acidente que eu perdi meia asa de um Sukhoi. Tá ali, ó, restauradinho já. O Sukhoi tem 1,75 m, 1,80 m de asa. Eu perdi meia asa, mas quando você tem experiência, o que aconteceu? Eu bati, depois de fazer acrobacia, né? Vou contar a história para vocês. Ele se chamava, o Sukhoi, ele era inteiro vermelho. É um Su-26, o Sukhoi 26, tá? Motor 122 tempos, 1,80 m e tanto de asa, modificado para alta acrobacia, para acrobacia, não é alta acrobacia, acrobacia em baixa velocidade, porque o Sukhoi só faz em alta. Mas eu modifiquei, porque eu sei o que eu estou fazendo, então eu consegui modificar o avião e consegui fazer manobra em baixa velocidade. Então eu decolei, no meio da decolagem eu virei no dorso, aí fui até o fim da pista, desvirei, voltei em voo normal, aí cheguei no meio da pista, eu puxei uma subida vertical até onde o motor aguentou. Quando chegou lá, na hora que o motor estava parando, eu chutei o pedal. Chutar o pedal significa dei leme para a esquerda, né? Chutar o pedal, eu fiz aqui, ó, dei comando total para a esquerda. Então ele estava nessa posição aqui, ele estava subindo nessa posição. Quando eu chutei o pedal, eu dei leme aqui, ó, ele fez assim, ó, parado no lugar, ó, e veio para baixo. Aí eu já tinha reduzido um pouco o motor, né? Que assim, quando eu subi, ele foi reduzindo a velocidade, e aí, a hora que estava quase parando, antes de reduzir totalmente o motor, estava no máximo. Antes de reduzir totalmente, eu dei leme, o vento atuou, o aeromodelo virou, eu cortei o motor, deixei em marcha lenta e ele veio para baixo. Isso chama stall cabeça de martelo. Se não me engano, acho que é stall cabeça de martelo, não me lembro agora, mas é reversão cabeça de martelo. Por quê? Porque parece um martelo, né? Você faz assim, ó, e vira, tá? E aí vim para baixo. Eu estou descendo em alta velocidade, só que com o motor reduzido, passa um planador embaixo. O planador picou, porque a hélice era desse tamanho aqui, ó. A hélice do motor 120 está aqui em cima. Só que nesse impacto todo ele me arrancou meia asa. Meia asa foi arrancada, tá? Para não dizer que é mentira, deixa eu ver, tá aqui, ó. Eu já restaurei, mas eu usei outro material. Eu vi essa semana a peça aqui, tá aqui, ó. Isso aqui é uma das peças que sobrou da meia asa. É o bordo de fuga. Tá vendo os buracos das dobradiças aqui, ó? É o bordo de fuga. Sobrou da meia asa. Eu não usei ela na restauração, eu fiz outra, tá? Mas isso foi o que sobrou. Aí ele entrou em parafuso, porque perdeu uma asa. Na verdade, ele entrou numa. Não foi parafuso, foi numa espiral. A gente chama de parafuso, mas é espiral. Parafuso é diferente de espiral. Entrou numa espiral descendente, mas eu estava muito alto. Como sobrou uma asa, eu desliguei o motor, dei aileron contrário,
E ele que vinha virando, né? Ele que vinha virando assim, ó, isso aqui não é parafuso, tá? Isso aqui é espiral descendente. Ele vinha virando assim, eu dei aileron, eu estabilizei. Aí ele veio para baixo assim. Pouco antes de chegar no solo, coisa de 1 metro, eu puxei todo o profundor para subir. Eu fiz isso aqui. Ele fez assim, blá, no chão. Bom, pra você ter uma ideia, a entelagem aqui do estabilizador rasgou, a entelagem da fuselagem, porque ela tem uma parte entelada no Sukhoi, rasgou. Mas o aeromodelo saiu inteiro. Inteiro assim, sem meia asa. Isso aqui é um pedaço da meia asa, né? Claro que não está a longarina inteira aqui, ela é desse tamanho, mais ou menos, tá? Essa, a longarina do bordo de fuga, né? Essa parte aqui. E o aeromodelo saiu inteiro, menos essa meia asa. Por sorte, não quebrou nenhum servo, nenhum rádio, nada, mas eu já tive perda total de rádio, da parte que está no aeromodelo, dependendo da queda. Esse foi um exemplo que não perdeu, mas quebrou o escape do motor, tá? E deu uma série de outros problemas. A carenagem do motor, essa moeu, eu tive que fazer outra, está ali, tá? Enfim, um acidente pode acabar com tudo. Porque qualquer pessoa que visse esse aeromodelo, do jeito que ele ficou, embora tenha sobrado a estrutura inteira dele, falar, perdi, cara, agora não dá para consertar isso aí. Só que deu. Eu consertei, está tudo aqui, está inteirinho aqui. Aliás, eu já fiz live aqui com ele em cima da mesa, ou vídeo com ele em cima da mesa aqui, montado. Então, saber construir, saber consertar, seja uma quebra leve, seja uma quebra grave, que nem essa, que eu recompus um lado inteiro da asa, né? Uma asa inteira praticamente, né? A asa inteira tem duas metades, uma metade toda inteira, e a asa está ali, ó, na minha frente aqui. Não dá para você ver, é claro, mas está ali. Então, eu consegui fazer isso. Por quê? Porque eu sei fazer. Porque eu aprendi a fazer. Tá? Agora, quando o camarada não sabe, cara, você tem ideia de quanto ficou? Vamos dar um valor aqui. Um kit desse importado, hoje, quanto custa? Um motor 120 austríaco, Vebra Speed 120, quanto custa? O equipamento de rádio, quanto custa? Naquela época, eu viajava a trabalho e eu trazia de fora. Era mais em conta. Mas se fosse comprar tudo aqui, né, que é o que a maioria das pessoas faz hoje, né? Cara, hoje eu acho que um aeromodelo desse, para você montar todo o material de montagem, mais motor, mais não sei o quê, sei lá, com certeza passa de 5 mil, 6 mil reais. Né? Aí você quebra um treco desse, você larga ou não larga o hobby? Ah, largo, pelo amor de Deus, não tem condição. É claro que tudo isso eu fui tendo aos poucos, eu não cheguei e gastei tudo isso de uma vez. Eu fui comprando as coisas aos poucos. O motor eu comprei numa época, aí o kit eu comprei em outra, depois eu montei ele em outra, porque vai muito material para montar, todos os acessórios que vão nele, roda, e vai um monte de coisa, né? Então, por isso que você tem que saber construir, tá? E é pensando nisso, né, que eu resolvi ensinar o camarada que vai começar, de tanto ver nego que ia começar a desistir, eu resolvi fazer um curso que ensina do zero. Muita gente não entende isso ainda, né? Muita gente não entende, porque já começou a fazer, já fez isso, já fez aquilo, agora tem que precisar lembrar do seguinte, isso é uma coisa importante. Como é que o cara começa quando ele não sabe nada? Ele assiste lá um monte de vídeo no YouTube, e os vídeos são desconexos, né? Um ensina de um jeito, o outro ensina do outro. Aí ele vai montar um negócio e acaba ficando um aeromodelo que às vezes não voa, e se voar, às vezes corre o risco de desmanchar até em voo, a gente nunca sabe. Então, por isso que é importante saber o que fazer e como fazer, ok? Então, é muito importante você entender até como é que um avião voa. Quais são os princípios básicos de aerodinâmica? Tudo isso precisa ser aprendido para que você tenha tranquilidade de poder, como eu falei, esse Sukhoi ele só fazia acrobacia em alta velocidade. Eu cansei de ver Sukhoi que fez um show em aula no fim de semana, lá no domingo ou no sábado, fez um maior show. O cara fez um maior show com ele e tal. Maravilhoso, motor no pau, andando em alta velocidade, porque ele é um avião de alta performance.
Só que aí o cara veio para pouso e o aeromodelo caiu na cabeceira e quebrou. Caiu, vinha voando, não, caiu. Mas como? Porque ele é um avião de alta performance, ele precisa voar em velocidade. Aí o cara faz um monte de manobra, acha que está com